Esse mesmo presidente, Jair Bolsonaro, que agora chama de ilegal o inquérito das fake news, e para mim é muito confortável falar a respeito disso, porque eu critiquei esse inquérito desde o começo. Não Jair Bolsonaro. Ele não fez isso, não. Então, esse mesmo que agora chama de ilegal, ele saiu em defesa do advogado-geral da União, que ele próprio escolheu para o cargo de AGU, André Mendonça, quando o André Mendonça, vou repetir, tá? Escolhido por Jair Bolsonaro, defendeu a abertura do inquérito das fake news. Antes de lembrar isso, que até já lembrei dias atrás, mas vou lembrar em maiores detalhes, citando também Augusto Aras, escolhido por Jair Bolsonaro como Procurador-Geral da República. Mas preciso fazer aqui a análise a respeito do debate público e da comunicação do político com as suas massas de manobra. Jair Bolsonaro, que não tem também unidade de consciência para saber o que ele falou antes, o que ele fala agora, para manter a coerência, não tem esse mínimo esforço de responsabilidade moral, inclusive, e não tem o menor interesse também em se guiar por princípios, ele se guia conforme a conveniência. Está muito claro em várias frentes aqui que estão sendo analisadas pelo Salve Salve Band News. Agora, ele aposta que os brasileiros como um todo, porque ele quer atingir todo mundo, mas é claro que ele atinge mais ali as suas massas de manobra, o pessoal mais fanatizado ou imbecilizado pela propaganda populista, que é um universo criado e turbinado pela claque também de microfone, que está aí para legitimar as narrativas desse submundo de WhatsApp. Então ele aposta que as pessoas não vão relacionar aquilo que ele fez no passado com aquilo que ele faz agora, aquilo que os seus sabujos fizeram no passado, aquilo que ele faz agora, quando ele vira alvo de um inquérito. Um inquérito, repito, endossado por aquele que ele escolheu para ocupar o cargo de advogado-geral da União e que, mesmo tendo defendido o inquérito do qual o presidente se torna alvo agora, é o escolhido pelo presidente para integrar a mais alta corte do país durante décadas. Porque fica lá quase que vitalício, até uns 75 anos. Então Jair Bolsonaro está indicando aí o André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Já está surgindo o nome hoje no noticiário, agora há pouco, do Bruno Bianco como futuro AGU. Vai ficar no lugar do André Mendonça, que vai para o Supremo. Então vamos lembrar um pouco de como tudo isso aconteceu. Em outubro de 2019, Augusto Aras afirmou que o inquérito, aberto pelo Dias Toffoli, homem do PT lá no Supremo, de ofício, esse inquérito tratava de aspas para Augusto Aras, escolhido por Jair Bolsonaro, atuação legítima do Supremo para apuração de fatos supostamente criminosos aptos a lesionar o funcionamento da Corte. Fecho aspas. Palavras do senhor Augusto Aras. Agora vamos lembrar, esse parecer do Augusto Aras, aliás, foi apresentado em uma ação da Rede, tá? O partido Rede Sustentabilidade. Eu posso até apresentar um pouco mais do texto do Augusto Aras, abro aspas aqui, para ficar bem completo esse meu comentário. O inquérito previsto no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, portanto, encontra amparo na separação de poderes. Tem o seu alcance limitado à defesa do funcionamento autônomo e independente da mais alta corte do país. Fecho aspas. É isso aí, Augusto Aras. Defendeu a abertura do inquérito das fake news. Aí você tem o André Mendonça. Teve uma ação da Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR. E nessa ação, em abril de 2019, ainda antes do endosso do Augusto Aras, o então AGU, que voltou a ser AGU depois de uma passagem pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, defendeu o inquérito. Ele defendeu que o regimento do STF prevê a hipótese de abertura do inquérito por ordem da Corte e não usurpa competência do Ministério Público. Aspas, a interpretação regimental é matéria sujeita ao juízo dos próprios integrantes do tribunal. Fecho aspas. Então, essa era a posição do André Mendonça, advogado-geral da União. Aí depois, quando ele virou ministro, e quando o inquérito lá na frente veio a atingir a militância bolsonarista, essa gente aloprada e reacionária, no pior sentido do termo, não no sentido empregado de uma maneira genial pelo Nelson Rodrigues para rebater acusações injustas, já que ele era um conservador, e estava sendo mal chamado reacionário, falou, sou reacionário, reajo contra tudo que não presta. Ele deturpou ali o sentido da teoria política da palavra
para rebater aquele ataque da maneira irreverente que ele tinha. Mas na teoria política, o reacionário é o revolucionário do avesso, é aquele para cujos fins, né, ele tolera o cometimento de atrocidades. Em nome de um passado idealizado, idílico, para ele tudo bem incorrer em uma série de sujeiras, eventuais cometimentos de crimes, inclusive. Isso é o comportamento reacionário. O revolucionário é o avesso. É o sujeito que, em nome de um futuro utópico, idealizado, da sociedade igualitária, todo mundo igual e tal, tudo isso que o socialismo vende, mas não entrega, ele também topa incorrer em todas as imoralidades, sujeiras, crimes, atrocidades, etc. Isso que a gente já viu acontecer em um monte de lugares do mundo. Então não é no sentido original da teoria política, essa ala reacionária. Essa ala ela foi atingida por esse inquérito das fake news. E aí, o então ministro André Mendonça falou, não, veja bem, eu só defendi lá atrás, quando eu era AGU, porque ele queria ficar de bem ali com os bolsonaristas, porque era a minha obrigação como advogado-geral da União, já que o cargo de AGU exige que você defenda não só o governo federal, mas também o Supremo Tribunal Federal, já que a União engloba todo mundo e tal, não sei o quê. Foi o discurso dele. Na prática, o que ele estava dizendo? Que ele defendeu um inquérito que o grupo político do qual ele fazia parte se mostrava contrário no momento em que se tornou alvo, porque ele queria garantir a boquinha dele, né? Ele não podia pedir exoneração, não podia se recusar, não podia fazer nada, já que era a função dele, afinal é um burocrata. Pá, carimba! Precisa ir da defesa do inquérito aberto pelo Dias Toffoli. Então tá bom, ó, o inquérito é legítimo de acordo com o regimento, pá! Aí carimba, pronto, fez a parte dele, burocraticamente, e é esse sujeito que Jair Bolsonaro está colocando lá no Supremo Tribunal Federal. E aí o Jair Bolsonaro, diante das críticas então feitas ao André Mendonça, por gente como eu, no café da manhã lá no Palácio do Planalto, e eu chamei a atenção disso quando a claque acabou atingida por esse inquérito, e agora estou chamando de novo quando Jair Bolsonaro mesmo é atingido. Jair Bolsonaro disse o seguinte, abro aspas, eu parti em defesa do advogado-geral da União, que tem obrigação de defender a União, e ele defendeu o direito garantido em regimento interno do Supremo Tribunal Federal de eles abrirem inquérito. Foi isso que aconteceu. Eu vou repetir aqui, Felipe, vou repetir o que Jair Bolsonaro disse, que André Mendonça defendeu o direito garantido em regimento interno do Supremo Tribunal Federal de eles abrirem inquérito. Então Jair Bolsonaro está defendendo que o direito é garantido pelo regimento. Da maneira como ele se expressou, é claro que ele, como sempre se expressa mal, ele pode fingir que não, na verdade eu só defendi o AGU porque ele estava cumprindo a sua função burocrática, mas o que ele disse era uma defesa da própria abertura. E aquilo aconteceu no momento em que interessava a família Bolsonaro não melindrar Dias Toffoli, aquele que abriu o inquérito. Mas eu vou continuar com as aspas aqui para Jair Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. No mais, pelo que me consta, voltou atrás o Supremo dessa decisão, que era mais grave tomada no âmbito desse inquérito, que era uma censura à reportagem verdadeira, que trazia informação verdadeira, mas desconfortável para Dias Toffoli, que revelava que o Dias Toffoli era o amigo do meu pai, o codinome dele na Odebrecht, amigo, portanto, do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht. Essa reportagem deixou o Toffoli furioso, como de costume, já apareceu aí em várias investigações, sempre dá um jeito de que a sujeira seja varrida para debaixo do tapete. Censurou a revista, mandou tirar do ar a reportagem. Uma coisa assim típica, realmente, de um regime totalitário. E aí veio o Celso de Mello, decano, o mais velho da corte naquele momento, emitiu uma nota dura, depois da qual Alexandre de Moraes, relator do inquérito, acabou suspendendo a própria censura que tinha feito. Depois de uma defesa da liberdade de expressão feita pelo então ministro Celso de Mello, que nesse ponto faz falta. Critiquei vários votos dele, decisões, mas sempre defendeu a liberdade de expressão. Então Jair Bolsonaro volta aqui à declaração dele, passando um paninho para o Supremo, para o inquérito das fake news, falando assim, pelo que me consta, voltou atrás o Supremo dessa decisão, da censura a Cruzoé, e segue o barco. Agora vamos tocar o barco. Fecha o aspas. Quer dizer, para ele, era isso, inquérito, direito garantido no regimento,
onde houve aí um ruído, essa decisão aí de censura, já voltou atrás, segue o barco. Agora vamos tocar o barco. Jair Bolsonaro. Bolsonaro, Jair. Essa foi a declaração dele sobre o inquérito. Agora que ele próprio é incluído, a pedido do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que enviou a notícia crime, por causa das ameaças dele à eleição e das acusações infundadas de fraude. Notícia crime que foi acatada pelo relator Alexandre de Moraes, tornando o Jair Bolsonaro alvo desse inquérito. Agora Jair Bolsonaro vem dizer: esse inquérito é ilegal, e se esse inquérito for contra mim, então eu vou agir fora das 4 linhas da instituição, da Constituição também. Vocês entendem como é sempre uma atitude de acordo com a conveniência? Quem age de acordo com o princípio não precisa ficar se adequando a cada circunstância específica, porque o princípio permanece. Então Jair Bolsonaro não age pelos princípios, pelos valores morais, ele age para mobilizar massa. E ele conta com todos os seus agentes de propaganda que estão aí disfarçados de jornalistas, disfarçados de comentaristas, são apenas marqueteiros, são apenas criadores desse universo paralelo da propaganda populista, como sempre aconteceu em regimes como esse. Então, ele está esperneando, obviamente, tendo jogado o feitiço que agora se volta contra ele. E aí vamos ver aqui a declaração dele. Ele ameaçou jogar fora das 4 linhas da Constituição e falou que a investigação das fake news nasceu sem qualquer embasamento jurídico, por ela ter sido aberta de ofício pelo Dias Toffoli. O Dias Toffoli segurou a investigação sobre o Flávio Bolsonaro durante 4 meses no Supremo Tribunal Federal. Foi nessa época, meados de 2019. Ali depois de André Mendonça legitimar o inquérito, antes do Augusto Aras endossar também o inquérito, foi naquele ano. Ele segurou as investigações, depois, evidentemente, de várias articulações de bastidor com o Jorge Oliveira, amigo íntimo ali da família Bolsonaro, filho do sujeito que passou 20 anos lá no gabinete do Jair. Eles articularam, nós mostramos aquela articulação de bastidor naquele momento, a Frente Ampla pela Impunidade surgindo naquele momento. Não, veja bem, esse é um período de reformas, vamos deixar para lá esse negócio de tensão entre os poderes, de punir, de condenar as pessoas, né? Aí foi todo mundo atuando para safar o seu grupinho. Petistas, velhos tucanos, bolsonaristas, a turma do Centrão. Mas vou retomar. Dias Toffoli tomou uma decisão durante o recesso do Judiciário, como presidente da Corte, de parar as investigações, todas elas do Brasil, baseadas em dados do COAF, como era o caso da investigação sobre o Flávio, e baseadas em dados da Receita Federal, como era o caso das investigações sobre as esposas dele, Toffoli, e do Gilmar Mendes. Enquanto isso aconteceu, a família Bolsonaro fez pressão nos senadores, pressões relatadas pela então senadora do PSL, juíza Selma Arruda, pelo então senador falecido e saudoso, Major Olímpio. Inclusive deu entrevistas para mim relatando como se deram as pressões e os xingamentos feitos tanto por Flávio quanto por Jair Bolsonaro pelo telefone. Flávio xingando Major Olímpio, que era para tirar a assinatura do requerimento de instalação da CPI da Lava Toga. Porque o Flávio não queria que Dias Toffoli virasse alvo da investigação. E sabe o que constava no requerimento? A investigação sobre o Dias Toffoli também por causa da abertura desse mesmo inquérito. Estava lá no requerimento, quem quiser pesquisar aí no Google o que estava no requerimento, era o 3º requerimento, tá? Porque eu acompanhei todo o processo, me lembro de todos os detalhes. Já tinha sido barrada outras vezes essa tentativa, era a 3ª tentativa, o escopo, inclusive, estava mais objetivo. Fiz entrevista na época até com o Randolfo Rodrigues, que defendia a CPI da Lava Toga, me lembro de questionar para ele no ar, no rádio, olha, o escopo não era mais abrangente e tal, não seria melhor ser mais preciso? Eu falei, concordo com você, Felipe, e tal, não sei o quê, mas agora está ficando mais objetivo, estamos zelando por isso. Então, havia aquele requerimento para investigar o Toffoli por várias informações a respeito dele, que surgiram aí nas investigações, que ele tentou abafar, mas também pela abertura desse inquérito.
E a família Bolsonaro, com a atuação do Jair, que pegou o telefone do Flávio para atacar o Major Olímpio, tá? Esse Jair Bolsonaro agora está reclamando do inquérito, que ajudou a sabotar a investigação sobre o próprio inquérito e sobre o seu autor. Então, assim, é o cúmulo da hipocrisia o que a gente está assistindo. Há vários vícios, há várias decisões absurdas tomadas dentro desse inquérito, principalmente lá atrás. É bom não confundir, porque você tem a delinquência bolsonarista em rede social. Eu sou alvo dela, inclusive processo, porque não sou juiz do Supremo Tribunal Federal, para ficar abrindo inquérito de ofício dessa maneira aí, cheia de vícios e tal, é que eu critiquei. Eu preciso encaminhar link, preciso encaminhar imagem para os meus advogados e tal. E aí eles vão e processam. Acabou de sair, aliás, uma manutenção da condenação, já em segunda instância, portanto, que repercutiu até no Jornal da Ordem dos Advogados, por uma ameaça à vida. É um ativista aí me ameaçando em rede social, vai ter que pagar aí 15 mil reais de danos morais sem prejuízo a uma eventual ação na esfera criminal, como está na própria decisão do TJ de São Paulo. Eu preciso fazer isso. Agora lá, os ministros da Suprema Corte, quando chega neles, eles tomam lá essa atitude de abrir um inquérito próprio e tal, com a qual foi complacente Jair Bolsonaro. Agora ele virou alvo. Você atuar como cortina de fumaça do sistema, atuar como alguém que está zelando pela própria impunidade da família, deixar passar e tal, pois às vezes, lá na frente, você acaba se tornando alvo de tudo isso que você mesmo ajudou a gerar. Então essa é a verdadeira situação de Jair Bolsonaro. E aí fica chamando aí ditatorial e arbitrário e fica ameaçando de não seguir a Constituição em retorno. E se ele fizer isso, ele vai dar ainda mais motivo, já deu um monte, né? Mas vai dar ainda mais motivo para ser empichado, para ser apiado do poder pelas vias legais. Porque aí você tem a desobediência à mais alta corte do país, mas o que me parece é que é mais o cão que ladra, mas não morde. Ele posa de valente ali para os seus apoiadores, porque está buscando essa polarização, nós contra ele, centrado agora no Supremo Tribunal Federal, no Barroso principalmente. Né? Ele parece que está competindo eleitoralmente com o Barroso, que não é candidato. Mas ele precisa, o Bolsonaro, no populismo dele, do nós contra eles, ele precisa ter um inimigo contra o qual mobilizar a sua claque e as suas massas de manobra. Porque ele está unido ao sistema. Ele está unido a petistas, velhos tucanos, centrão e, claro, a sua própria família na frente ampla pela impunidade. Ele está unido ao centrão no próprio governo, entregou tudo. Todas as lideranças no Congresso, recriou o Ministério das Comunicações, entregou para o centrão Fábio Faria, entregou para o Ciro Nogueira alvo de 5 investigações. O Ministério da Casa Civil, que é o articulador das boquinhas e das negociações do submundo da política. Gritavam, se gritar pega centrão. Ontem, General Heleno, como a gente mostrou, estava lá na posse do Ciro Nogueira. Se gritar pega centrão, está todo mundo junto lá. E agora está aí precisando posar de quem é um outsider, que ele nunca foi, né? Está há 30 anos no Congresso Nacional, mas toda hora arranja um discurso para mobilizar a sua base mais otária, né? E eu tenho que falar a verdade, porque o sujeito que se deixa enganar a essa altura, o presidente entregou a Casa Civil para o Ciro Nogueira. Jair Bolsonaro do Centrão, ele falou, eu sou do Centrão, eu sempre fui do Centrão. Então não existe negócio de direita liberal conservadora no bolsonarismo. É a turma do Centrão, com o fisiologismo, com o toma lá da cá da velha política brasileira e absolutamente complacente, quando não atuante, na sabotagem do combate à corrupção e da lei de impunidade, da lei de improbidade administrativa. Foi isso que eles fizeram ao longo de todo o percurso. Agora está aí sendo alvo daquilo que ajudou a criar.